Bom, foram bons os avanços que nós fizemos até agora, e um ponto que me parece que seria importante para a nossa melhor compreensão da situação seria entender um pouco mais sobre esses dois produtos que estão sendo discutidos aqui, que são objeto dessas patentes que foram trazidas por vocês, que é o BI4A da Gigema e as partículas EN da Micro. Vocês poderiam me explicar um pouco melhor sobre esses produtos? O nosso produto, o BI4A, ele pode vincular várias substâncias de uma forma funcional, incluindo aquelas que são aparentemente incompatíveis, como água e óleo. Daí porque o nome Bind for All. Por óbvio, essa é uma tecnologia bastante sofisticada e o BI4A não é totalmente estável, né, em todas as circunstâncias, isso é uma verdade. Mas isso também é um detalhe a se adaptar dessa substância, o que é totalmente natural quando se introduz um novo produto no mercado. Na verdade, para mim fica claro que o seu negócio tem um problema de pesquisa e desenvolvimento. E seu produto ele se degrada acima de 40 graus Celsius e abaixo de 20 graus. E torna-se, eu acho, um perigo entrar com esse produto no mercado americano ou canadense, onde os riscos de responsabilidade são muito grandes e a chance de uma ação coletiva é praticamente evidente. Isabela, desculpa, mas eu acho que você está falando demais, porque aquilo que nós estamos aqui não é para isso. Nós estamos aqui para... e por causa de uma infração que houve em relação à patente do produto BI40, e aquilo que nós queremos é, de facto, encontrar soluções para a consequência que isso causou. Deixa eu só entender aqui um pouco, e de repente, Fernando, você poderia me ajudar a entender, considerando que você ainda não falou, explicar um pouco melhor sobre essa questão de problema de estabilidade que a Lívia mencionou. Tem como vocês me explicarem um pouco melhor sobre essa questão da estabilidade? Porque vocês têm um produto que é o BI4A e vocês têm o produto que são as partículas EN. Só me ajuda a entender um pouco melhor essa questão da estabilidade. Sim, claro, Leandro. Bem, o nosso produto, as partículas EN, são produtos estáveis a temperaturas extremas. Seja uma temperatura muito alta, como 40 graus Celsius, ou seja uma temperatura muito baixa, menos 20 graus Celsius. Ele continua estável. Uma outra diferença do nosso produto, das partículas EM, é porque ele consegue se vincular ao metal, o que o BI4 não consegue. Nenhuma dessas características o BI4 tem. Um outro fator também importante do nosso produto é o nosso processo de fabricação. Nosso processo de fabricação é mais curto do que o processo de fabricação do BI4. Isso faz com que o nosso produto seja pelo menos 15% mais barato. Tá, então o que eu estou entendendo, e aí, por favor, vejam se a minha compreensão está correta. Pelo que foi trazido pelo Fernando, e se eu entendi bem, você mesmo, Lívia, traz isso como uma questão, existe uma certa estabilidade, que você colocou que é possível de ser ajustada, né? Mas que, pela fala do Fernando, as partículas EN elas já teriam conseguido algum avanço, ou seja, seria uma inovação em relação às partículas BI4A. E pelo que eu entendi da fala, tanto da Isabela anteriormente e do Fernando, que o que vocês teriam feito, né, a criação dessas partículas EN, elas teriam vindo a partir de dados, de informações que teriam sido tornadas públicas, né? Não necessariamente diretamente, a versão deles, né, não necessariamente diretamente, por exemplo, do Lucas Brandino, como seria a preocupação de vocês. É isso? Tá. Bom, concordam? Uhum. Assim, obviamente que considerando a versão de cada um, né, mas pelo que eu entendi, tá caminhando nesse sentido, né, e pelo que eu tô vendo, assim, a gente está conseguindo avançar bem, muitas informações aí estão sendo compartilhadas e a gente está conseguindo avançar na nossa agenda. A gente já começou pelo Lucas, né, foi dada a oportunidade de falar um pouco sobre a participação do Lucas na Gigema e a preocupação da saída dele e entrada
na micro. Podemos falar um pouco sobre a questão do produto, né, do que desenvolveu essa patente, tanto do produto da BI4A quanto das partículas EN, e a própria questão do processo. O Fernando trouxe aqui da questão de 9 passos, 7 passos, de um avanço aí, também já começou a ser levantada. O que eu posso perceber é que a gente está diante de empresas que prezam muito pelos seus produtos, né, e que consideram que tem produtos inovadores, com grande potencial comercial, e que zelam pela preservação dos seus direitos em relação aos produtos de cada uma, né? Só para poder entender, porque nós estamos falando aqui de produtos que se pensa neles sendo comercializados no mercado, mas de qual mercado nós estamos falando? Como que vocês estão pensando ou exploram hoje esses mercados? A Gigema tem sede em Buenos Aires, na Argentina, mas nós somos líderes mundiais em especialidades químicas e temos canais de distribuição em 50 países ao redor do globo, principalmente na Europa, no Oriente Médio, na Ásia e na África. E, obviamente, nós estamos interessados em comercializar os nossos produtos em outras regiões, em outros continentes, mas é uma questão mesmo de prioridade e alocação de recursos. Ok. Bem, já a Micro, ela é uma empresa de menor porte. Nós atendemos o mercado da América do Norte atualmente, Canadá e Estados Unidos, mas pensamos em expandir para a Ásia e para a Europa. Pelo que eu estou entendendo aqui, então, vamos só se eu compreendi corretamente. Eu tenho aqui um mapa mundi, né, para a gente poder visualizar. Então, o que vocês estão me dizendo é que cada empresa tem uma atuação numa região distinta, né? Pelo que a Lívia trouxe, a Gigema, ela tem atuado na Europa, na Ásia e na África, enquanto a Micro, ela está mais concentrada na América do Norte, especialmente Estados Unidos e Canadá. É isso? A minha compreensão foi correta? É isso. Bom, então, o que a gente precisa trabalhar aqui agora? Como que, considerando que as duas empresas estão atualmente focadas em mercados distintos, ainda que haja a intenção de repente, expandir para outros mercados, de avançar nos seus negócios, que é natural, tendo em vista o perfil das duas empresas, pelo que eu pude perceber, como que a atuação de o produto de um interfere no mercado do outro? Como que vocês me explicariam isso aí, por favor? Como você pode imaginar, Fernando, essa disputa de patentes ela tem exigido e demandado muita energia, pelo menos da Gigema, uma vez que a gente precisa gastar muito tempo no Canadá. E eu gostaria realmente de colocar isso para trás e me concentrar apenas em ampliar os meus negócios, ao invés de ficar batalhando aqui, lutando com questões jurídicas. Bem, foi você quem começou esse litígio, Lívia. O comportamento da Gigema foi desnecessariamente agressivo. E eu concordo, sim, que essa disputa está nos causando danos substanciais também, e que nós queremos ser compensados por esses danos. Ok. Você vai me desculpar, Fernando, mas se alguém aqui tem que ser compensado por despesas jurídicas e não jurídicas, esse alguém é a Gigema, né? Até o momento, pelo menos é o que eu tenho visto. Especialmente devido à sua recusa, a recusa da sua empresa em negociar, independente daquela carta. Então, essa recusa em negociar é que aumentou de forma desnecessária esse conflito. Olha, Lívia, deu para entender já que nós não negociamos anteriormente por causa de uma falha de comunicação. Mas, ainda assim, nós não vamos compensar a Gigema por nada, porque não houve infração alguma de patente. Leandro, se você me permite, eu gostaria de suspender essa reunião, se você fizesse isso para eu conversar com o meu cliente. Bom, ok. O que eu estou percebendo aqui, e eu reconheço que há uma certa tensão, são questões muito delicadas e difíceis de serem tratadas aqui, mas o que eu estou percebendo é que há um consenso entre vocês de que essa disputa está levando as duas empresas a perderem tempo e recursos, né? E que a manutenção disso não é interessante para ninguém, né? E cada uma tem argumentos, né? E na sua visão cada uma tem argumentos fortes para
responsabilizar o outro pelo que aconteceu e pelo que está acontecendo. Então, o que eu estou percebendo é que há essa efetiva transferência de responsabilidade, cada um devidamente embasado para poder fazer essa alegação. Mas seria interessante se a gente começasse a caminhar numa outra perspectiva e tentasse buscar formas de superar essas barreiras, essas dificuldades, para que, ou pelo menos diminuir essas barreiras e dificuldades que estão sendo percebidas nitidamente aqui na mesa, para que a gente possa avançar. Tendo em vista essa situação, eu gostaria de sugerir, se vocês estiverem de acordo, que a gente caminhasse para as sessões privadas. Me parece que o momento seria adequado, né? A gente já teve a oportunidade de discutir as questões sobre o Lucas, sobre a patente de produto. Abordamos, como eu já disse, a questão da patente do processo de uma forma ainda que superficial. Isso foi interessante, mas assim, fizemos um bom trabalho. Isso que é importante a gente ressaltar. Ainda precisamos aprofundar um pouco mais sobre a patente do processo, isso foi mencionado apenas superficialmente, se eu não me engano, acho que o lado da GGM ainda não trouxe essa questão foi trazida pelo lado da micro, então precisamos discutir isso um pouco mais. Tem a questão que foi colocada do recurso no judiciário, né? A questão da indenização ela foi trazida de alguma maneira aqui, sobretudo agora nesse momento, mas ainda não foi discutida, para então a gente poder caminhar na busca de soluções criativas. Acabou que surgiu uma questão aqui que não tinha sido trazida, mas que foi importante aproveitar a oportunidade para falar da forma como as empresas se comunicaram e um reconhecimento mútuo aqui em relação a isso. Ou seja, a gente está conseguindo progredir. O avanço, ele está, aos meus olhos, por exemplo, está sendo bem evidente, né? E eu gostaria de verificar com vocês, né, sobretudo Dulce, a Isabela levantou a necessidade, o interesse dela de ter um momento para trocar algumas ideias com o Fernando, e eu gostaria de verificar se você também gostaria de ter uma oportunidade, que a gente desse uma pausa para você conversar com a Lívia. Da nossa parte, nós estamos tranquilas para continuar, não temos nada para falar pessoalmente, então nem confidencialmente ou separado, então nós estamos à vontade para conseguir. Tá, então, considerando a colocação da Isabela, até para a gente poder ganhar tempo, otimizar a nossa sessão aqui, eu gostaria de propor, apesar de normalmente o ideal fosse vocês identificassem quem gostaria de começar, mas considerando que a Isabela vai precisar de um tempo para conversar com o Fernando, de repente, esse tempo que a Isabela está conversando com o Fernando, a gente aproveita para já fazer a sessão privada com a Dulce e com a Lívia, assim a gente ganha tempo, e depois, obviamente, a gente vai ter a mesma oportunidade, o mesmo tempo, para poder conversar com a Isabela e com o Fernando na sequência. Podemos fazer assim? Tá? E o que eu sugiro é que nesse tempo em que vocês estiverem aguardando o outro que está na sessão privada, que vocês aproveitem para também conversar sobre eventuais possibilidades de soluções, tentar avançar já numa busca de uma solução, para que quando a gente retome na sessão conjunta, essas opções, essas possibilidades de solução possam ser exploradas, possam ser melhor trabalhadas. Podemos fazer assim? Todos de acordo? Sim. Ok. Bom, estamos a progredir? Sim, claro. Esta terceira parte desta primeira sessão privada consiste no aprofundamento de algumas questões da agenda, de modo a começar uma discussão conjunta que depois será continuada nas sessões privadas. Os critérios que nós temos aqui nesta fase o mediador facilitou o aprofundamento das questões, e aqui nós vimos que sim, cada vez que havia algo trazido por uma parte, o mediador dirigia-se à outra parte e perguntava quais os comentários, fomos seguindo. Várias vezes o Leandro foi ver a agenda, foi dizer onde é que nós estamos aqui na organização desta agenda, para dar um seguimento à conversa e para que as partes sintam que estamos a seguir o caminho que foi delineado no início. Sentiram isso? Sim. E depois continuamos e o mediador começou a promover, bem que nesta mediação nós já tínhamos um pouco isso desde o início, começou a promover o contacto direto entre as partes. É aqui que nós tentamos que as partes comecem a falar diretamente uma com a outra, independentemente de falarem diretamente com o mediador. Mais alguma coisa, Leandro? Acho que é isso. Foi isso. Então vamos continuar? Sim, claro.